CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa noite para vocês que já estão nos assistindo. Neste momento, vamos dar sequência ao Livro dos Espíritos, página a página, capítulo a capítulo. Para darmos início aos trabalhos da casa, chamo a nossa querida irmã Nízia Maria para harmonizar o ambiente em nossas casas com a sua música. Escondes lá na serra, entristecendo toda a terra, e também meu coração. Lua, volta a brilhar no firmamento. Já não tem dono. Como é triste a solidão. Lua, volta a alegrar-me o meu ranchinho, que era feito de carinho. Ternura e de ilusão. O meu ranchinho quer um sonho. Ficou deserto e tão tristonho, todo cheio de saudade. Tanta magia, vem devolver minha alegria, me traduz felicidade. O meu lanchinho quer um sonho. Deserto e tão tristonho, todo cheio de saudade. Lua, tu que tens tanta magia, vem devolver minha alegria. Traduz felicidade.
Obrigada, Nízia, pela música, pelo carinho. Agora vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, pedir a Ele que nos amplie a mente, nos abra os horizontes para que possamos, nessa noite, absorvermos os ensinamentos e que eles possam nos servir para o nosso crescimento moral, espiritual, e para que possamos, juntos, construir um mundo melhor. Obrigada, Jesus, pela oportunidade aos guias espirituais da SEIP e, acima de tudo, ao nosso Pai Criador. Damos graças a Deus e, nesse momento, damos início ao estudo do Livro dos Espíritos. Boa noite, queridos irmãos, amigos da SEIP. É sempre uma alegria estar aqui com vocês para podermos dividir esses estudos sobre a nossa doutrina de amor. Eu sou Marli Muratori, trabalhadora da Casa Espírita Eurípides Barçanufo, professor Eurípides Barçanufo da Taquara, Jacarepaguá. E hoje nós vamos estudar a respeito da afeição que os espíritos dedicam a certas pessoas. Está no Livro dos Espíritos, questões 484 a 488. Então, vamos pedir então a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior, que nos ampare no estudo de hoje e que nos permita estarmos com os nossos canais abertos para o aprendizado, para absorvermos tudo que vai ser trazido aqui para a nossa reflexão. Bom, a afeição que os espíritos dedicam a certas pessoas. Para o bom entendimento desse tema, para o perfeito entendimento desse tema, é imperioso, é necessário que nós tenhamos dentro de nós os conceitos de fluido cósmico universal e do magnetismo bem claros na nossa mente. Então, esse entendimento desse tema, ele está intimamente ligado ao nosso conhecimento a respeito disso, do fluido cósmico universal e do magnetismo. Bom, como tenho certeza que pelo menos a maioria de todos os que estão assistindo nosso estudo da tarde de hoje, o fluido cósmico universal é a energia que compõe o universo. É a essência de Deus, é o elemento primordial onde vibram as constelações e sóis e seres, como peixes no oceano, nas palavras de André Luiz, na obra Evolução em Dois Mundos, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. Então, o que o André Luiz nos diz? Nós estamos imersos nessa essência de Deus, da mesmo modo como nós estamos imersos no oxigênio. Nós não vemos, mas sabemos que estamos imersos no oxigênio, tanto assim que respiramos, há vento, as coisas mudam, balançam, não é? Então, tudo isso nos comprova que nós estamos imersos no oxigênio. Do mesmo modo, estamos imersos nesse fluido cósmico universal que se coloca em todo o universo, né? Se transpassa em todo o universo. E ele faz uma comparação muito interessante, como se nós fôssemos peixinhos no oceano, como peixe no oceano. Estamos ali dentro daquele fluido cósmico universal. Bom, do mesmo modo, também o magnetismo é importante, a conceituação e entendimento do que é o magnetismo. Bom, segundo a doutrina espírita nos esclarece, o magnetismo é um fluido ou energia radiante originário do fluido cósmico universal. Sob a forma de princípio vital, esse fluido magnético também é chamado de fluido elétrico, animalizado ou fluido nervoso. Na verdade, o fluido vital magnético animalizado é um fluido intermediário existente entre o espírito propriamente dito e a matéria. Espírito, matéria, esse fluido, esse magnetismo, esse fluido nervoso, animalizado ou elétrico, como se decidir chamar, ele é um intermediário entre esses dois estados. Bom,
Os nossos sentimentos, ou seja, como nós estamos energeticamente, ficam marcados nesse fluido cósmico universal devido à aura magnética que nos envolve a todos os seres. E se expande, essa aura se expande através de ondas circulares, conforme acontece quando a gente joga uma pedrinha no lago. Né? Se jogarmos uma pedrinha no lago, não vão se formar várias ondas circulares? Bom, isso vai nos ligar aos espíritos que estão na mesma sintonia, criando então as simpatias e as antipatias espirituais. É como se fosse um imã. Lembra o imã que a gente estudou na escola, que os professores mostraram para nós como é que funciona, né? Como é que funciona o imã? É a mesma coisa, é o mesmo princípio. Ele agrega, ele atrai para si esse magnetismo todas aqueles espíritos que estão afins conosco. Quando nós pegamos um pozinho colorante e jogamos numa bacia com água, a tendência dessa cor não é se expandir? Então, é a mesma coisa. Aquela energia que nos envolve, ela vai se expandir, vai se aproximar de quem estiver com afinidade conosco, para o bem ou para o mal. Né? Funciona dos dois modos. Bom, nossa vida, nós constatamos isso diariamente, porque existem pessoas com uma carga magnética tão boa, mas tão boa, tão positiva, que quando ela entra no ambiente, imediatamente nós se sentimos bem, o ambiente fica leve, fica alegre, cheio de paz. É uma pessoa que traz concordância, fica uma coisa gostosa, né? Do mesmo modo, quando a pessoa possui uma carga magnética negativa, pesada, o ambiente em que ela está fica logo contaminado e muitas vezes degenera até em desavenças, em brigas. Eu presenciei uma vez um fato que aconteceu de um acidente de atropelamento na estrada, cujo atropelado é que foi o causador do acidente. Uma pessoa, no momento em que se estava ali naquela discussão do atropelamento, mas tudo até então normal, né? Numa situação normal. Chega uma mulher, e essa mulher, a partir do momento que ela chegou, ela criou um tal tumulto na situação. A simples presença dela já trouxe uma confusão tão grande. Ela discutindo, ela gritando, ela incitando as pessoas contra o atropelador, sem ter visto nada, sem saber de nada, mas ela criou um tal tumulto, e incitando as pessoas até a virarem o carro do atropelador, uma coisa assim realmente absurda. E essa pessoa, ela causou esse tumulto simplesmente com a presença dela naquele momento. De repente, como por encanto, essa criatura pegou um ônibus que passava e foi embora. Nesse momento que ela se retirou da cena, a coisa se acalmou instantaneamente, para vocês verem como é que essa pessoa tinha uma carga magnética negativa. Só o afastamento dela, ela levou consigo aquela carga magnética negativa, o ambiente imediatamente se apaziguou de novo. Voltou ao que estava antes dela ter chegado. Quer dizer, foram dois momentos totalmente diversos entre a chegada dela e o tumulto que ela causou e depois a saída. Então, para vocês verem como é que a pessoa às vezes tem uma força magnética assim prejudicial que leva a situações terríveis, brigas, até situações de morte, tudo, pela simples presença dela com aquela carga elétrica, magnética negativa no ambiente. Bom, mas o mesmo se dá nos ambientes, não só com as pessoas, né? Os ambientes também eles estão impregnados de cargas magnéticas positivas e negativas, oriundos de quê? Dos pensamentos das pessoas que por ali transitam, que por ali ficam, né? Convivem. Por isso é que nós se sentimos tão bem na casa espírita. Quando nós estamos na casa espírita, nós tendemos às brincadeiras fraternas, ao entendimento, ficamos mais alegres. Se estamos doentes, chegamos lá doentes, até começamos a nos sentir melhores, nos sentimos aconchegados, não é?
Então, a casa espírita é uma usina de força que nos restaura o equilíbrio e fortalece a nossa fé. Por isso que é tão importante nós estarmos sob a proteção de uma casa espírita séria, que vai nos proporcionar isso, esse aconchego, nós usufruirmos desse magnetismo positivo que é oriundo desses bons espíritos que estão ali, que cuidam dessa casa, que é uma casa voltada para o bem. Bom, trazendo-se isso, fluido cósmico universal e magnetismo, vamos falar então a respeito das questões de hoje. Bom, comecemos pela 484, que diz assim: Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos se afeiçoam de preferência por certas pessoas, ou seja, eles têm preferência por certas pessoas? E os espíritos assim respondem: os bons espíritos simpatizam com o homem de bem ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que possam vir a sê-lo. Daí sua afeição por causa da semelhança e das sensações. Então, esse magnetismo, essa atração que um tem pelo outro. A respeito disso, dessa atração, nós nos lembramos, quando estávamos preparando esse estudo, de um relato que tem no livro Sexo e Destino. Sexo e Destino é um livro de André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, muito interessante, conta ali uma história sensacional, muito, muito legal mesmo. Bom, então nós vamos ver essa simpatia que a gente está falando aqui, né? Que é para o bem e para o mal também. Acontecer logo no início, no início do livro, estamos conhecendo os personagens do livro, então nos é apresentado o Cláudio. Cláudio é o personagem do livro que está em casa, e na casa dele também estão dois espíritos que são viciados em bebida. Os dois estão lá, Cláudio não os vê, evidentemente, né? Está lá o Cláudio lendo o jornal e tal, quando um dos espíritos chega perto dele e começa a incitá-lo à bebida. Então, é assim relatado assim no livro. Diz assim, ó: diante de nós, ambos os desencarnados infelizes, que eram dois espíritos, que surpreendêramos na entrada, que André Luiz encontrou esses espíritos quando estava chegando no apartamento de Cláudio. Eles surgiram de repente, abordaram Cláudio e agiram sem cerimônia. Um deles tateou-lhe um dos ombros e gritou insolentemente: beber, meu caro, eu quero beber. A voz escarnecedora agredia-nos a sensibilidade auditiva. Cláudio, porém, não lhe pescava o mínimo som. Mantinha-se atento à leitura, ele estava lendo um jornal, inalterável. Contudo, se não possuía tímpanos físicos para qualificar a petição, trazia na cabeça a caixa acústica da mente sintonizada com o apelante. Olha a sintonia mental. Aí, né? O assessor inconveniente repetiu a solicitação algumas vezes na atitude de hipnotizador que insufla o próprio desejo, reasseverando uma ordem. O resultado nos fez namorar. Vimos o paciente desviar-se do artigo político em que este se entranhava. Ele próprio não explicaria o súbito interesse de que se denotava, acometido pelo editorial que lhe apressara a atenção. Beber, beber. Cláudio abrigou a sugestão, convicto de que se inclinava para um trago de uísque exclusivamente por si. O pensamento se lhe transmudou rápido, como a usina cuja corrente se desloca de uma direção para outra, por efeito da nova tomada de força. Beber, beber, e a sede de aguardente se lhe articulou na ideia, ganhando força, forma. A mucosa pituitária se lhe aguçou como que mais fortemente impregnada do cheiro acre que vagueava no ar. O ambiente malicioso coçou-lhe brandamente, aliás, o assistente malicioso coçou-lhe brandamente os gurgumelos. O pai de Marina sentiu-se apoquentado. Indefinível secura constrangia-lhe a laringe, ansiava tranquilizar-se. O amigo sagaz percebeu-lhe a adesão tácita e colou-se a ele. De começo, a carícia leve.
depois a carícia agasalhada, o abraço envolvente e depois do abraço em profundidade, a associação recíproca. Integraram-se ambos em exótico sucesso de enxertia fluídica. Em várias ocasiões, estudar a passagem. Aí o André Luiz vem dizendo que já tinha estudado isso anteriormente, porque ele estava fazendo uma espécie de estágio, né, na crosta terrestre, assistindo a várias situações que era para aprendizado dele. Bom, ali, no entanto, produzia-se algo semelhante ao encaixe perfeito do espírito com o ser humano. Cláudio, homem, absorvia o desencarnado à guisa de sapato que se ajusta ao pé. Fundiram-se os dois como se morassem eventualmente num só corpo. Altura idêntica, volume igual, movimentos sincrônicos, identificação positiva. Levantaram-se a um tempo e giraram integralmente, incorporados um ao outro na área estreita, arrebatando o delgado frasco. Então aí, ó, os espíritos se uniram, o espírito desencarnado com o desencarnado e o encarnado, e foi beber. Naquilo que ele bebeu, ele satisfez o espírito que o incitou aquilo. Esse aí é um exemplo de simpatia para o mal, né? É o que nós vemos aqui na segunda parte da resposta, né? Os espíritos inferiores simpatizam com os homens viciosos ou que possam vir a sê-lo. Daí a sua afeição por causa da semelhança das sensações. Nesse caso aqui, foi um espírito vicioso que se aproximou do outro, do Cláudio, para fazê-lo seu servo, né? Ficou escravizado ao espírito, se tornou um obsessor dele, né? Nesse caso aí, é uma obsessão que foi tomando lugar. Mas quem lê o livro, sem dar spoiler, um desses espíritos depois vai ajudar. Um pouco mais lá na frente, ele vai se melhorar e vai dar uma ajudinha aí para a família do Cláudio. Leia o livro, é muito bom, hein? Bom, passemos então à questão 485. A afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral? Aí dizem os espíritos, a afeição verdadeira nada tem de carnal, mas quando o espírito se liga a uma pessoa, nem sempre é por afeição, e pode aí misturar uma lembrança das paixões humanas. Essa afeição verdadeira, ela não está ligada à beleza, à plástica física, a nada disso. Ela está vinculada a sentimentos verdadeiros, a sentimentos bons, que liguem aqueles dois espíritos, né? É, como diz assim, moral, praticamente moral. Agora, os espíritos, quando se ligam a determinada pessoa, nem sempre é por uma afeição. Às vezes são espíritos que vão se juntar a esses encarnados por uma questão até de dívidas espirituais entre eles. Nós temos vários exemplos disso também na literatura espírita, muitos deles nas obras de André Luiz, de obsessores que se aproximam de determinado encarnado por conta de dívidas passadas que eles têm, e eles vão então passar a obsidiar aquele espírito. Mas por quê? Por causa da sintonia, por causa do magnetismo que está ligando aqueles espíritos. Pensamento, a sintonia mental, né? Vamos para 486. Os espíritos se interessam por nossa infelicidade, por nossa prosperidade? Os que nos desejam o bem se afligem com o mal que experimentamos durante a vida? Então os espíritos respondem, né? Os bons espíritos fazem tanto bem quanto possível e ficam felizes com todas as nossas alegrias. Eles se afligem com os vossos males quando não os suportais com resignação, porque esses males são sem resultado para vós, sois como doente que rejeita a bebida amarga que o deve curar.
Então, o que que eles dizem para nós? Olha só, os espíritos se interessam sim, tanto pela nossa infelicidade quanto pela nossa prosperidade. Os espíritos bons, os que nos querem bem, eles ficam preocupados quando veem que nós estamos diante de uma situação até complexa, de sofrimento, de dificuldade, mas que nós não estamos aproveitando a oportunidade, estamos nos queixando, estamos nos sentindo infelizes, pobres coitados, ai, coitadinho de mim, aquele mimimi do coitadinho, né? Ao invés de aproveitarmos aquela oportunidade que nós estamos recebendo para acertar as nossas dificuldades passadas, os nossos erros contraídos, nossas dívidas contraídas por causa do nosso livre-arbítrio errado, quando nós exercemos o livre-arbítrio erroneamente. Então, eles dizem isso, os bons espíritos, eles vão estar sempre preocupados conosco, ficar chateado, poxa vida, Marli teve uma oportunidade ótima, por que ela fez isso? Puxa vida, que chato, por que ela não aproveitou a chance? Né? Eles vão ficar chateados com isso, vão tentar dar uma outra oportunidade para ver se agora vai, né? Para ver se ela mostra aí que aprendeu, né? Bom, então, na 487, o Kardec pergunta assim, de qual natureza de mal os espíritos se afligem mais por vós? É do mal físico ou do mal moral? Então, os espíritos respondem, o vosso egoísmo e vossa dureza de coração. Daí tudo deriva. Nosso egoísmo e a dureza do nosso coração. Eles se riem de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição. Regozijam-se com aqueles que têm por efeito abreviar vosso tempo de prova. E o que eles querem dizer com isso? Tudo o que vem para nós de pior, de ruim, é por conta do nosso egoísmo e dos nossos corações ainda cheios de dureza. Nós ainda somos espíritos muito endividados e espíritos com muitas dificuldades. Então, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a dificuldade de nós pedirmos perdão, a dificuldade de perdoarmos, nós temos muitas dificuldades ainda diante de nós. Isso tudo é que vai acarretar essa série de dificuldades que nós passamos na vida aqui na Terra. E os espíritos ficam muito preocupados, né? Eles se afligem muito por nós, mas eles se afligem muito mais por conta dos males morais, porque os males morais é que vão realmente repercutir na nossa evolução espiritual. Os males físicos são, às vezes, e o mais das vezes, situações passageiras, que nós não sabemos administrar. Quantas vezes nós ficamos ansiosos? Eu conheço várias pessoas que falam, ai, mas eu sou muito ansiosa, eu não aguento. E por causa dessa nossa ansiedade excessiva, nós vamos atropelando o tempo de Deus. Vamos querendo fazer as coisas no nosso tempo, que nem sempre é o tempo adequado. Então, os espíritos se preocupam com isso. Os males morais, os males físicos, aliás, eles são fruto desses nossos problemas, dessas nossas dificuldades ainda. Orgulho, coração duro, vaidade, tudo isso. Agora, os nossos problemas morais, esses são... Os espíritos ficam muito entristecidos com isso. Justamente com nós ainda termos essas dificuldades morais do orgulho, da vaidade, tudo que acarreta os males físicos, né? São os morais que acarretam os físicos. E eles ficam muito chateados. Então, Kardec faz uma pequena nota a essa pergunta, dizendo assim, os espíritos, sabendo que a vida corporal é transitória e que as tribulações que a acompanham são um meio de chegar a um estado melhor, evolução, afligem-se pelas causas morais que nos distanciam deles e pelos males físicos que são passageiros. Os espíritos se inquietam pouco com as infelicidades que não afetam senão as nossas ideias mundanas, como fazemos com os desgostos pueris da infância. Porque as crianças têm, às vezes, uns desejos, uns pedidos, umas ideias que são tão bobas, né? São tão pueris, como ele diz, coisa de criança mesmo. Eles
veem as nossas do mesmo modo, porque nós somos ainda crianças espirituais. Então, continua Kardec. O espírito que vê nas aflições da vida um meio de progresso para nós, as considera como uma crise momentânea que deve salvar o doente. Eles se compadecem dos nossos sofrimentos como nos compadecemos com os de um amigo. Mas vendo as coisas de um ponto de vista mais justo, elas se apreciam de outro modo que o nosso. E enquanto os bons levantam a nossa coragem no interesse do nosso futuro, os outros, os maus, nos excitam ao desespero, tendo em vista comprometê-lo. Porque esses maus espíritos, eles não estão interessados que nós avancemos e que tenhamos um futuro melhor, que possamos estar avançando para o nosso progresso realmente fluir, acontecer, né? Eles querem que nós fiquemos parados, não querem o nosso progresso, né? Então, nós temos que ter esse cuidado. Bom, a questão 488 diz o seguinte, Kardec pergunta assim aos espíritos: nossos parentes e nossos amigos que nos precederam em outra vida têm por nós mais simpatia que os espíritos que nos são estranhos? Evidentemente, né? Isso aí é uma pergunta que a gente já sabe a resposta de cara. E aí os espíritos falam, sem dúvida, e frequentemente eles vos protegem como espíritos segundo o seu poder. Aí eu me lembrei daquela situação da mãe de André Luiz lá no nosso lar, quando ela luta, usa tudo que ela tinha de favorável a ela, dos bônus hora que ela conseguiu ter, pelo trabalho maravilhoso que ela desenvolvia, por ela estar numa situação espiritual mais elevada do que ele, ela lança a mão de tudo isso que ela tinha favoravelmente em prol dele, do André Luiz, para ajudar, foi ver o filho, foi aconselhar, e ela ficou sempre velando por ele, não é? Embora ele estivesse num outro nível mais baixo do que ela, mas por causa do adiantamento dele que ainda não estava, né, evoluído, mas ela não deixou de estar preocupada com ele, de estar velando por ele e de estar projetando um futuro em que ela pudesse melhorar, acertar situações do passado com o pai de André Luiz, com aquelas duas mulheres que ele tinha desencaminhado, que ele tinha se envolvido. Então ela era um espírito que estava preocupado com a família e com ele, muito com o filho. A cena linda quando eles se encontram, não é? Então, o carinho dela como uma parente dele, como mãe dele, logicamente que era muito diferente do espírito que foi orientador dele, por exemplo, do Aulus, que depois vai ser preceptor do André Luiz nas vindas dele aqui à orbe terrestre, no aprendizado que ele começou a desenvolver para as suas para poder nos mandar esses livros todos da série que ele escreveu através de Chico Xavier e que nos mostrou como é a vida no plano espiritual. Então, é lógico que a simpatia do Aulus pelo André Luiz era muito diferente da mãe dele, da mãe do André Luiz por ele, não é? Coisas diferentes, porque havia todo um envolvimento, porque já tinham reencarnado juntos, né? Todo aquele envolvimento espiritual que já existia antes. Aí, essa pergunta 488, ela tem uma subpergunta, que é 488A. Aí Kardec pergunta: eles são sensíveis à afeição que lhe conservamos, ou seja, esses espíritos, nossos parentes, nossos afins, que nos têm afeição, eles são sensíveis à afeição que nós conservamos por eles, ou seja, nós temos carinho, nos lembrarmos dele amorosamente, mandarmos bons pensamentos para esses espíritos, onde eles estiverem. Aí os espíritos falam assim, muito sensíveis, mas eles se esquecem aqueles que os esquecem. Ou seja, vamos também procurar manter no nosso pensamento, no nosso coração, a memória desses que nos precederam, esses foram nossos parentes, esses que conviveram conosco, não é? Mandando pensamentos bons, pensamentos carinhosos, para eles saberem que são lembrados por nós. Isso leva alegria a eles. Do mesmo modo, também leva tristeza se nós nos esquecermos dele, né? Então, esses espíritos simpáticos,
eles não são os nossos anjos guardiões, normalmente não são. Os anjos guardiões, o que nos ensina a nossa doutrina espírita? Olha, aqui mesmo no Livro dos Espíritos, ele diz assim: o que se deve entender por anjo guardião? Está lá na pergunta 490. Ele diz assim: o espírito protetor de uma ordem elevada. Esses espíritos aqui dos quais nós estamos falando em todas essas questões precedentes são espíritos que estão na mesma categoria que nós, né? Na mesma ordem que nós, ou tão inferior. Não tem nenhum aqui de ordem elevada, né? Que possamos chamar de anjo da guarda. Pensando nisso, vou trazer para vocês uma história muito interessante que está lá na Revista Espírita de 1859, na página 314 e seguintes, que se chama A História do Espírito Serviçal. Resumidamente, a história é a seguinte: havia uma moça, quando desde criança, desde 9 anos de idade, ela tinha visões, ela via espíritos. E quando ela, a partir de uma determinada idade, ela começou a ver um espírito que lhe era simpático, um espírito que tinha afinidade com ela, mas ela o via como uma fonte de luz, uma forma de luz, uma luminosidade. E esse espírito estava sempre por lá para ajudá-la de alguma forma. Ele sempre ajudava, ele sempre estava lá para fazer alguma coisa boa por ela, embora ele não fosse o espírito guardião, porque ele mesmo depois vai dizer isso, tá? Quando a gente começa ali, parece que ele era o espírito guardião, mas na verdade ele não era o espírito guardião. Bom, então esse espírito, ele convivia com ela ali muito tempo. Ela casou, teve filhos, tinha 3 filhos. E uma vez a filhinha dela, uma das filhas, ficou doente, ficou muito doente. Naquele estado de prostração que a menina estava, de repente ela abria os olhos, olhava para o vazio e comia, fazia movimentos de que estivesse comendo, deglutindo alguma coisa, que ninguém viu o que era. E ela sorria para aquele espaço ali em branco, toda feliz, toda agradecida, como se ela estivesse comendo uma coisa muito gostosa, que ninguém via, ela só fazia a gesticulação. Bom, depois de uns dias, a menina começou a melhorar, começou a tomar cor, começou a ficar saudável de novo, ficou curada com aquela medicação invisível, que ninguém conseguiu saber o que era. Bom, num outro momento, essa menina, uma outra filha, estava brincando no chão, fazendo recortezinhos de papel, brincando, fazendo recortezinhos, e ela falava com alguém. Ela dizia assim: para de pegar meu papel, não vou te dar, não pega meu papel, brigando com alguém. Aí a mãe falava: com quem você está falando? Ela falou: estou com esse menino aqui, esse menino é chato, está querendo se meter na minha brincadeira, pegar meu papel? Não, ninguém via nada, são aqueles amiguinhos imaginários, né? Numa outra situação, uma outra filha, um dia estava com os bombons, assim, comendo os bombons, de repente ela começou a brigar também com alguém que não se via. Falou assim: para, eu não vou te dar, garoto, eu não vou te dar bombom, vai comprar você o seu, eu não vou te dar meu bombom, não. E discutindo com o menino, e a mãe: mas com quem você está falando? Com esse garoto aí, ele quer o meu bombom, mas eu não vou dar meu bombom para ele. Então, esse espírito, ele aparecia para os filhos dessa senhora, mas ela não via mais ele em forma, né? Ela via como uma luz, como um ponto luminoso. E aconteceu uma vez uma coisa interessante também. Ela saiu dessa casa e foi para uma outra casa que era num lugar muito ermo. E era um lugar assim, meio perigoso, tinha assaltos e tal. Ela estava lá, ela com os 3 filhos e mais a professora das crianças, porque naquela época tinha-se por assim, como se fosse uma coisa muito normal, né, um costume, as crianças serem ensinadas em casa, ao invés de ir para a escola nas primeiras letras. Então, essa casa delas, algumas vezes, teve pessoas, ladrões, querendo entrar, os ladrões tentando entrar na casa para assaltar.
E esse espírito, ele estava lá, esse espírito amigo, esse espírito simpático dela, porque ela não via, mas ela percebia ele falar assim para ela: fica tranquila, porque ninguém vai entrar aqui. Fica calma, ninguém vai entrar. E ela se tranquilizava. Isso aconteceu várias vezes. Teve uma vez que houve uma invasão assim mais insistente e ela tinha conseguido uma arma. Aí ela pegou, resolveu enfrentar o assaltante, né? Atirou no escuro, atirou e ficou tudo calmo, tudo quieto. No dia seguinte foi se ver, tinha no jardim as manchas de sangue e tal, de onde se concluiu que ela havia acertado o assaltante. Mas o fato é que o espírito sempre deu toda a garantia a ela e toda a segurança que ninguém ia entrar lá, que ela podia ficar absolutamente tranquila, né? É, esse espírito aí, ele fazia brincadeiras também, ele era um espírito zombeteiro, ele fazia brincadeiras, como era brincadeiras às vezes até de mau gosto, sabe? Para chamar atenção. Então, como é que se soube desse espírito? Um frequentador da Sociedade Espírita de Paris mandou uma carta para Kardec, pedindo a Kardec, contando, relatando esses fatos que eu resumi para vocês. Se vocês pegarem a revista para ler, porque tem PDF na internet. A Federação Espírita Brasileira coloca na internet, está lá disponibilizado. Então vocês podem ler, está na Revista Espírita de 1859, página 314, o Espírito Serviçal. Diz Espírito Serviçal porque ele atendia, né? Fazia coisas para ela sem ela pedir, ele mesmo que gostava tanto que ele estava ali presente para ajudar. Bom, então esse espírito foi chamado na Sociedade Espírita de Paris. Kardec, com a presença do São Luís, o evocou lá na Sociedade Espírita de Paris e começaram a conversar com ele, perguntaram a ele quem ele era e tal, como podiam chamar por ele, se ele era o anjo da guarda dele. Aí ele fala: não, eu não sou anjo da guarda. Eu não tenho evolução para ser anjo da guarda, só sou um espírito simpático. Ele gostava dela. E de quando você conhece ela? De muitas outras vidas. Gosto dela há muito tempo. Tenho muito carinho por ela. O espírito, assim, gostava mesmo dela. Então, o exemplo que eu trouxe aqui de espírito simpático, convivia ali, ajudava e tal, mas que não era anjo da guarda. Um anjo da guarda, ele é de uma classe superior à nossa, ele vela por nós justamente porque tem essa ascendência espiritual para nos ajudar. Esse espírito do menino que foi, ele era um menino de 8 anos quando ele desencarnou, por isso que as crianças viam um garoto, né, ali pedindo as coisas. Ele, algumas brincadeiras de mau gosto e tudo, ele fala que realmente ele errou, que ele reconhecia que ele tinha feito errado, mas tinha sido assim só de brincadeira, não tinha sido nada sério não, né? Era só para chamar atenção para ele, que ele gostava de estar em evidência. Então aí é para vocês verem que o espírito simpático não é o nosso anjo da guarda, é um espírito que gosta da gente, está lá e muitas vezes está perto de nós para nos ajudar, mas sem outras intenções maiores, apenas como sendo nosso amigo, né? De querer o nosso bem. Bom, sobre essa questão de simpatia entre espíritos, Walter Barcelos, ele traz para nós um exemplo aqui, ó, ele nos traz, não é um exemplo, ele nos traz aqui um esclarecimento sobre esse assunto, que eu acho que bota uma pá de cal sobre isso, né? Sobre a questão de afinidade e simpatia entre os espíritos. E ele diz assim: a simpatia é uma permuta de afeição sincera, profunda e permanente entre duas almas. É a afinidade de ideias, de sentimentos, ideais de almas que se atraem e se combinam. É o resultado da afeição trabalhada nos milênios. Muitas almas plantam mais simpatia do que outro parceiro ou parceira, em virtude da sua noção de responsabilidade afetiva. Olha só, vou repetir. Muitas almas plantam mais simpatia de que outro parceiro ou parceira, em virtude de sua noção de responsabilidade afetiva, sua sinceridade de coração e virtudes já conquistadas. A simpatia contrai o amor-amizade,
que o alicerce de toda união conjugal. Então, vocês vejam que existem casais que têm assim uma ligação tão profunda de amizade, de carinho, são aqueles casais que se entendem tão bem, que vivem muito amorosamente, se casam e têm aquele casamento, aquela união maravilhosa, duradoura, e que se entendem bem, que vivem bem, né? Eu já tive oportunidade de conhecer algumas pessoas que tiveram esse tipo de casamento assim de tanta afinidade, mas tem um desses casamentos que realmente me toca bastante, porque conheci a situação, conheci uma das partes, né, um dos cônjuges dessa relação, que foi a minha sogra. A minha sogra, do meu segundo casamento, teve um casamento assim, ela e o marido formavam um casal com uma afinidade muito grande, eles criaram uma vida perfeita para eles. Eles viviam muito amorosamente, se entendiam, tinham discussões, pequenas rusgas, como qualquer casal, naturalmente, porque as diferenças de pensamento, né, de interesses, de tudo, é natural, existe. Nós não somos clones uns dos outros, nós somos pessoas de personalidades diferentes. Mas eles eram um casal exemplo disso que eu estou falando para vocês, ou seja, de espíritos que foram simpáticos já há tantas encarnações, há tantas e tantas encarnações, que essa simpatia se transforma em amor, amizade. E esse é o alicerce para essa união conjugal dar certo, ser uma união conjugal duradoura, né? É uma coisa muito linda isso. Então, nós devemos procurar manter sempre o nosso pensamento elevado, estarmos energeticamente ligados ao plano espiritual superior, para que nós possamos fazer boas escolhas no exercício do nosso livre-arbítrio. E com isso, nós mantermos o nosso magnetismo elevado, vibrando positivamente, para que nós possamos mandar aquela energia através do fluido cósmico universal, energia boa, que vai trazer para junto de nós o quê? Espíritos bons, espíritos elevados, espíritos que vão somar conosco e que vão ser nossos amigos e nos ajudar. Né? Então, assim, nós vamos ter sempre companhia de espíritos bons junto de nós. Com certeza vão estar ali presentes para nos ajudar nas dificuldades diárias e nos dar boas orientações, nos trazer bons pensamentos, espíritos que nos dêem inspirações, né, para soluções de problemas, até para nos ajudarem nas provas pelas quais nós precisamos passar, para nós podermos comprovar ao Senhor da vida que nós aprendemos a lição e que nós estamos aptos a avançar mais céleres ao rumo desse universo maravilhoso que está esperando por nós. Nós estamos aqui aprendendo diariamente a amar incondicionalmente. Somente através do aprendizado do amor incondicional é que nós vamos conseguir avançar, galgar outros degraus, galgar outros espaços e nos elevarmos espiritualmente. Então, queridos, vamos manter o pensamento elevado, firme. Quando vier um pensamentozinho assim, vibração baixa, vamos jogar para o lado, pensar nos nossos mentores, pensar no nosso anjo guardião, nos espíritos que são nossos amigos, nos nossos espíritos familiares que são nossos amigos, não é? E com isso vamos conseguir realmente uma vibração bacana para podermos galgar nosso avanço espiritual e conseguirmos chegar mais rapidamente à condição de anjos, que é o que nos espera lá na frente. Muito obrigada, espero ter esclarecido
convenientemente a respeito dessa questão das simpatias entre espíritos, né, que os espíritos dedicam a certas pessoas, pessoas escolhidas por certos espíritos para se dedicarem pela simpatia que têm por elas. E recomendo que vocês possam ler as obras que citei aqui durante essa palestra, que vão ajudar a esclarecer e trazer mais detalhadamente aquilo que eu só pude falar resumidamente devido ao nosso tempo. Então, queridos, muito obrigada, que o estudo tenha sido bastante proveitoso. É sempre um prazer estar com vocês. Que Jesus possa continuar nos amparando a todos. Um grande abraço, fiquem com Deus. Agradeço ao expositor de hoje pelo estudo. Agora vamos passar para a segunda parte, né, que é a preparação para o passe, a distância. Vamos mentalizar positivo. Nízia, por favor, toca a música. Quem botou a aguinha para fluidificar, vamos orar, mentalizar e nos preparar para o passe, a distância. Nízia, toca, por favor. Obrigada, Nízia. Realmente é uma música bonita, realmente a preparação para o passe, né? Agora vamos, Ricardo, por favor, vamos subir a nossa oração. Peço aos passistas da SEIP que mentalize positivo. Vamos orar pelos nossos doentes que estão nos hospitais, que estão nos lares, tantos outros que a gente não conhece, os que estão em nossos corações. Ricardo, sobe, por favor, a nossa prece. Repitam em pensamento ou em voz alta. Jesus, pelas suas palavras e pelos gestos de vossas mãos, curaste cegos, paralíticos, leprosos e tantos outros doentes. Eu também venho suplicar pelas minhas enfermidades. Dai-nos, Jesus, a graça da perseverança na oração, apesar do desânimo. A graça da coragem para buscar a cura, mesmo depois de várias tentativas. A graça da simplicidade para aceitar a ajuda dos profissionais, familiares e amigos. A graça da humildade, para reconhecer as próprias limitações e entender que ainda sou um espírito em evolução. A graça da paciência nas dores e dificuldades do tratamento. A graça de compreender, pela fé, a transitoriedade desta vida. A graça de entender que o pecado é a maior de todas as enfermidades e prometo não pecar mais para não ficar doente. Peço ao mentor espiritual e toda a falange de trabalhadores da Casa Espírita Ilha de Paquetá. Sei que me ajude a passar por esse momento.
Estou ciente que a doença é a cura do espírito. Como dizia Jesus ao término de cada cura: vá, e não peques mais para não ficardes doente novamente. Que assim seja. E assim
Encerramos mais uma quarta-feira. Boa noite a todos. Até a próxima quarta, se assim Deus permitir. Graças a Deus. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.